Este era o pátio do comprador. Digo era porque há uns bons anos que deixou de o ser para dar espaço a novo arranha-céus. Pelo caminho ficou mais um recanto pitoresco de Macau. Uma porta com lintel em granito e ao lado uma casa que teve a particularidade de ser a última a ter, em vez de vidro nas janelas, cascas de ostra translúcidas, como era uso séculos atrás e mais ou menos até meados do século XX, quando o alumínio substituiu com pobreza a madeira. Mas se o pátio desapareceu há décadas, também os compradores desapareceram e há mais tempo ainda. Figuras de grandes comerciantes chineses marcaram principalmente o século XIX e pode dizer-se que desapareceram completamente de cena com o final da Guerra do Pacífico. Comprador era uma palavra que designava os intermediários nos negócios entre os comerciantes portugueses e chineses. O vocábulo estendia-se também a agentes que comerciavam com outros povos, nomeadamente da Malásia e Indochina, nos séculos XVI e XVII. Mais tarde, na China do século XIX, a palavra viria a designar um conjunto muito reduzido de grandes mercadores que faziam a ponte entre as autoridades imperiais e os comerciantes estrangeiros que exerciam atividades em Macau e Cantão. Estes homens não eram apenas e só comerciantes, mas de certo modo também funcionários do Império, que faziam o que poderia ser conhecido hoje como diplomacia económica. Da maior parte deles, pouco ou nada se conhece. Mas de alguns ficou pelo menos o retrato. Hou Qua, comerciante e mandarim. Ficou para sempre na galeria dos famosos do século XIX, principalmente por ter sido retratado pelo famoso pintor irlandês de Macau, George Chinnery. Riquíssimo, diz-se ter sido possuidor da maior fortuna do mundo do seu tempo. Com a conclusão da Primeira Guerra do Ópio, em 1842, os compradores perderam o estatuto de monopolistas, mas não perderam poder económico nem influência política. Exemplo disso mesmo é o do proprietário desta mansão que ficou conhecida como a Casa do Mandarim. E o mandarim chamava-se Zheng Guanin. Estava ligado ao Ministério da Guerra e, nessa qualidade, encarregado de coligir informação sobre os desenvolvimentos bélicos na Indochina face à ameaça francesa. Era senhor de apreciável fortuna, mas, acima de tudo, um filósofo e economista que influenciaria gerações posteriores e dois dos maiores líderes políticos da China moderna, Sun Yat-sen e Mao Tse-tung. Bom, o Sr. Chen Guanyin é considerada uma das figuras de grande importância na história moderna da China. É natural do distrito Xiangshan, atual município de Zhongshan, não muito longe de Macau. Nasceu em 1842 e faleceu com 80 anos de idade em Xangai em 1921. Uma grande parte de vida dele foi passado exatamente em Macau, na famosa Casa de Mandarim, que aliás foi construída com uma participação direta dele em auxílio e apoio direto ao pai, que foi o construtor e o primeiro proprietário desta casa, que depois passou como propriedade por nome dele. Portanto, se o Sr. Chen Guanyin é considerado um filósofo, um pensador, uma grande e importante figura no movimento de reforma política do regime social da China, Macau é a fonte destas ideias e destes pensamentos políticos e filosóficos que deram um grande impacto e uma grande influência
nas grandes transformações e evoluções e até revolução republicana que mudou o destino e o caminho da China desde a segunda metade do século XIX até a primeira parte do século XX e as suas consequências ainda vivemos hoje em dia a nível político, a nível social, a nível cultural em toda a China. Com o advento da República e a liberalização do comércio, os compradores foram-se despojando dos atributos políticos que tinham tido antes. Já não eram intermediários entre as autoridades chinesas e os comerciantes estrangeiros, nem detinham graus de mandarim. Mesmo assim, continuavam a gerir vastas redes de influência e grandes fortunas. O último a guardar o antigo perfil dos compradores foi este homem, Robert Ho Tung, um dos maiores filantropos da história de Macau do século XX. Deixou em testamento à colónia portuguesa do sul da China a própria casa em que residiu até à morte em 1956, com 93 anos de idade. Foi também com os seus donativos que diversos estabelecimentos de ensino puderam ser construídos, nomeadamente a escola com o seu nome, para alojar então a escola primária. Mas, para além de bens materiais, Sir Robert Ho Tung deixou um descendente e seguidor à altura em Macau. Stanley Ho, o sobrinho neto que ainda o conheceu muito bem. Sir Robert Ho Tung was my grand-uncle. He is the elder brother of my grandfather. He is very famous during his lifetime. He is famous for being very humble, and he started his life with no money at all. He started from scratch. And his secret in being able to make so much money, as he has taught not only me, but all his families, the secret is to save money as much as possible. He will weigh his money very carefully before he spends even $10. And he became the comprador of sassoons. I beg your pardon, Jardines. And in those days, Jardines was the most famous British company in the Far East. And he also made some contributions to Macau. He is famous for being a very charitable person, and I believe he donated a school near the Estoril Hotel, and a few other donations he did for Macau. Yes, I did learn something from him, because we were the only two hosts in Macau during the war years. It's only Sir Robert and myself. So he called me to his home several times, near the Club Macau, as you know. And he taught me, he said, Stanley, you have made some money, I know, but be extremely careful with money. Don't spend it so easily, and don't give too easily to charity while you are still a young man. And you should give to charity, but give it slowly, and as you grow older, you can afford to give more. Now, he has been famous for being extremely humble in his life. He is also famous for remembering names. Once he meets you, he will make sure what is your name. And normally, he would ask you maybe even more than once, may I know your name again? So that he would write down his meeting with every person he meets in his diary after the day is gone, so that in his next meeting with the person he meets, he would address him correctly his name.
So that has made him very famous. Bom, e com o desaparecimento de Robert O'Toole, também a memória dos compradores desapareceu. Tal como este antigo pátio, e mesmo o termo quase não se encontra já na bibliografia Mackenzie, nem mesmo na do século XIX, época de ouro do exclusivo e poderoso clã dos compradores da China.